querido, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com mais uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Antes de começarmos, vamos orar um pouco, por causa que eu acredito tanto nisso, sabe? Quando eu falo que não há poder nenhum em mim, acredite. Eu posso te provar isso te contando a quantidade de vezes que eu tentei gravar essa mensagem e não consegui. Essa é uma das mensagens mais difíceis que eu já gravei para o canal, que eu já gravei para vocês, para poder abençoar a vida de vocês, porque mexe com um tema que é muito sensível para todos nós, sabe? E que é muito subjetivo, que é sobre amor. Antes de começarmos, vamos entregar a direção dessa mensagem a Deus, ao Espírito Santo, para que Ele conduza nossos corações a viver e a entender tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Eu não sei o que te trouxe nesse vídeo, mas eu acredito que você vai sair com muito mais do que você chegou pensando que ia receber. Deus vai te mostrar aquilo que você precisa e aquilo que você nem sabia, mas estava procurando. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Pai, por essas bênçãos, por poder, meu Deus, ministrar, meu Deus, mais uma vez a Tua palavra. Pai, eu quero, meu Deus, me diminuir neste momento, meu Pai, porque eu sei que o Senhor, meu Pai, é quem faz as coisas. Senhor, eu sei, meu Deus, que eu não consigo. Eu já provei isso hoje. E o Senhor, meu Deus, a Ti pertence a direção dessa mensagem. Eu não sei o que eles precisam, meu Deus, mas eu te peço em nome de Jesus, entrega a eles. Entrega a eles, Paizinho. E traz a paz, o amor, a alegria, que todos eles eu tenho certeza que procuram. E se tem, multiplica de uma forma incontável. É isso que eu te peço, já te agradecendo pela vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, tendo começado com uma oração, vamos para o título da mensagem. Você é amado. A pergunta original que eu tinha escrito para essa mensagem era: o que é o amor para você? Mas a pergunta que o Espírito Santo me conduz a te fazer nessa noite é: o que te faz você se sentir amado? É uma pergunta difícil, mas pare para refletir num momento. Porque aquilo que te faz se sentir amado não é a mesma coisa que faz eu me sentir amado. Mas sabe o que é mais incrível disso tudo? É que Deus, o amor dele é tão completo, é tão perfeito, que ele tem exatamente o que você precisa e muito mais do que você esperava. Esse tema surgiu no meu coração quando eu quis fazer uma palestra para os meus colegas falando sobre o amor, sobre uma das várias formas de se viver o amor. E nessa palestra, resumidamente, eu falava sobre o amor princípio, sobre amar e se amar como um princípio de felicidade. Mas por que um princípio de felicidade? Porque como você não vai ser feliz se você aprende a se amar, a gostar de você mesmo, a se respeitar, a saber os seus limites para que você consiga planear o futuro? E como você não vai conseguir ser feliz se você aprende a amar as pessoas, deixando, por exemplo, os erros delas no passado, onde tem de estar? E quando você aprende a se amar, deixando os seus erros para trás? Porque quando você aceita Jesus, se você parar a pensar, o que ele faz é exatamente isso. Ele te dá a oportunidade de você ser perdoado e se perdoar. Mas ele faz muito mais do que isso, é claro, não dá para resumir. Isso foi uma das formas que eu encontrei de falar para um público que não conhece ainda Deus, mas de uma forma com que eles consigam chegar a Deus através desse princípio, bíblico inclusive. Porque isso é um princípio. Ama o teu próximo como a ti mesmo, amar e se amar. Mas eu fui me aprofundando nesse tema com o passar do tempo, e principalmente essa tarde, sabe? Essa tarde eu tentei gravar esse vídeo várias vezes, como eu já disse desde o início da mensagem. E foi muito difícil porque eu tentava, e as palavras não surgiam e eu sentia uma frustração. A ponto de achar, às vezes, tipo, que onde está Deus? Eu me perguntava aqui dentro, onde está Deus? Eu não sinto a tua presença, Pai. Eu estou fazendo isso aqui de uma forma tão rasa, eu não quero isso. Mas aí Deus usou uma serva dele para me mostrar e para me lembrar o quanto ele me ama. O quanto, na realidade, às vezes a minha mente, o meu coração é tão pronto a me enganar, a me ludibriar, que me faz achar que, meu Deus, o amor completo me esqueceu. Mas isso não é verdade. Deus ele não se esquece de nenhum de seus filhos, porque senão a palavra seria mentirosa. A Bíblia diz que ele
Ainda que uma mãe esqueça do seu filho, Deus não se esquece de você. Ele te ama. Na Bíblia também está escrito que Deus não perde nenhum dos seus. E uma vez que você é dele, meu filho, já era. Ele não vai te perder, ele te ama. E eu também refleti nesse tema quando eu estava num encontro de adolescentes no parque. Nós fizemos esse encontro e nós estávamos lá adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, cultuando, oferecendo nosso melhor louvor ao Senhor. E ele se manifestou naquele momento, sabe? E eu só conseguia pensar, caramba, o dia tá frio, mas o meu coração tá quente. O meu coração tá fervendo de amor por esse Deus, porque é impossível quando você começa a cantar uma letra tão maravilhosa que é Ele me ama. E você para pensar no seu passado, nas coisas que você já fez, e você começa a lembrar não com dor, mas com gratidão. Aí você percebe, não, Deus existe. Amar e se amar pode até ser um princípio de felicidade, mas se você quer ser completo, se você quer ter, se você quer se sentir realmente pleno, sabe, como se nada faltasse na sua vida, é somente com Deus, porque Deus é amor. Amar e se amar é uma forma de você ver o amor, mas o amor não é apenas um sentimento como muitos acham. Não está errado, é um sentimento, mas não é só isso. É uma das várias faces do amor. O amor também não é só uma decisão, como muitos pensam, mas o amor é uma decisão. Porque se você parar para pensar, quando você ama alguém, para você sustentar esse amor, você tem que dizer vários nãos para sustentar essa decisão. O amor também não é apenas um princípio, como eu ensinei. Apesar de ser, também não é só um princípio. O amor é a verdadeira face de Deus. O amor é quem Deus é. E por mais que haja pessoas, por exemplo, que usam essa frase, né, de que Deus, ele é amor, mas usam essa frase no contexto errado, colocando, por exemplo, Deus é amor, então eu posso fazer coisa errada, entendeu? Resumidamente, não vou falar o que essas pessoas fazem, mas usam isso como desculpa para poder fazer aquilo que querem com as suas vidas. Mas a verdade é, Deus é amor. Mas não é o amor que muitos pensam que é. Porque o amor em sua natureza, ele tem a ver com entrega, com correção, com compartilhar. Mas as pessoas esquecem que dentro do amor há correção. Mas eu vou explicar isso mais à frente. Para que você possa entender que Deus é amor, o Espírito Santo ele me conduziu para o livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, e vamos estar lendo o capítulo inteiro, que é um capítulo dedicado ao amor. E você vai entender e você vai conseguir perceber, eu arrisco dizer, que se você nunca entendeu quem Deus é exatamente, se você nunca entendeu quem é a figura de Deus, o que é Deus, o que ele gosta, o que ele não gosta, se você nunca entendeu, hoje você vai entender quem é Deus. Eu tenho certeza disso. Porque quando você lê e percebe, como você conhece uma pessoa? Tendo um relacionamento. E uma forma de se relacionar com Deus é através da sua palavra. Não tem como você conhecer a Deus se você não conhecer a palavra. Por isso que eu vou usar a palavra para poder te ensinar. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 13. E vamos estar lendo o capítulo 13 inteiro. E eu vou estar fazendo algumas pausas para que você entenda. Quando eu ler algum versículo, eu vou estar fazendo às vezes algumas pausas para poder te explicar. Porque não basta só você ler. As pessoas elas cometem o erro de pegar a Bíblia, ou às vezes de qualquer livro. Eu arrisco dizer isso. Qualquer livro que você pegar não serve apenas para você ler. Você tem que pegar e meditar nesse livro. Porque há uma riqueza atrás de cada palavra, de cada frase. E às vezes a gente não para meditar nisso, e por isso que a gente não consegue aplicar. Porque você não sabe o que você tem que fazer, então como você vai viver isso? O amor. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Vale ressaltar, esse capítulo aqui, esse livro, foi o apóstolo Paulo que fez à igreja de Corinto. Ele endereçou essa carta, porque isso aqui é uma carta paulina, à igreja de Corinto. E antes dele falar de dons espirituais, que são algo que todos nós podemos ter se pedirmos a Deus, nós vamos perceber que o Paulo ele vai estar falando de algo essencial antes dos dons, que é o amor. E você vai entender isso agora. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa, ou como prato que retine.
Vamos parar por aqui. O que é amar? O que é um sino que ressoa e um prato que retine na frase de Paulo? O sino, ele serve para ressoar? Serve. Mas a função do sino não é só fazer barulho, não é só ressoar. O ressoar dele tem a ver com ele fazer um barulho para que ele venha avisar as pessoas de algo. Ou seja, o sino tem uma função. Ele não serve só para fazer barulho, porque quando você não entende a função do sino, você acha que ele só está fazendo barulho. Como eu, por exemplo, uma vez eu estava caminhando no Porto, aqui em Portugal, e eu estava ouvindo um sino e aquilo estava me incomodando, porque eu não sabia o para que servia aquele sino. Ou seja, se você não tiver amor, se você não tiver Deus, você pode até ter uma função, você pode até ter um dom, você pode até ter um propósito, mas sem Deus, as pessoas não vão entender o para que você foi chamado. Sem Deus, as pessoas não vão conseguir receber aquilo que você tem a oferecer a elas, que é o amor de Deus, e assim você não vai conseguir fazer com que pessoas sejam salvas, sejam transformadas pelo amor de Jesus Cristo, através do Espírito Santo em você. Se você não tiver amor, que é Deus, você até pode ter o dom, mas as pessoas não vão entender o para que você está aqui, elas não vão entender aquilo que você oferece. Você só vai fazer barulho, você só vai incomodar e vai afastar as pessoas. Não basta apenas ter o dom, você tem que ter o amor. Porque além de ser um prejuízo para as pessoas, é um prejuízo para você também. Porque quando você não cumpre a sua função, você se sente um inútil. Você se sente como se você não fosse importante. E de fato você não tem que se gloriar nisso. Mas a Bíblia deixa bem claro que nós somos um corpo. E como corpo de Cristo, cada um de nós temos a sua função. E nós somos importantes nas nossas funções. Ou seja, quando você para de amar, quando você não recebe o amor, você não consegue fluir no dom que Deus te deu. E isso vai causar a sua ruína. Então, muito cuidado quando você pede a Deus um dom e você não tem certeza se você ama as pessoas. Porque quando você usa o dom que Deus te deu para seu benefício próprio, você cava um buraco para enterrar a si próprio. Então, muito cuidado. Continuando. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, o apóstolo Paulo ele diz aqui, e é incrível como o apóstolo Paulo ele vê, ele percebe que ele precisa ser dependente de Deus nesse versículo. Uma coisa que eu não falei antes, mas vale a pena ressaltar aqui. Uma vez eu usei esse versículo, esse capítulo, para poder oferecer uma Bíblia de presente à minha melhor amiga. Só que eu usei esse versículo para poder expressar os meus sentimentos. Mas a minha mãe me chamou a atenção no seguinte, e olha como é que ela estava certa. Que esse capítulo aqui, na realidade, Paulo está falando de Deus. Esse amor aqui se trata de Deus, não se trata de um amor humano, se trata do próprio Deus. E eu não sabia disso até começar a sentir o desejo de fazer essa mensagem graças ao Espírito Santo. Então, como é que a gente tem que amar as pessoas para que a gente possa estar sensível à instrução das pessoas? Eu posso te garantir, meu irmão, eu até tenho um dom que Deus me deu, mas sem as pessoas que Ele coloca no meu caminho para me lembrarem de que Ele me ama, de que eu posso fazer melhor, de que eu tenho um propósito, de que eu tenho um chamado, isso é muito importante. Ter pessoas para me lembrarem da minha pequenez, de que eu estou aqui para amar as pessoas porque Deus me ama, para oferecer a elas um caminho melhor, porque Deus fez muito mais do que eu mereço. Se eu não tiver pessoas para me lembrar disso, eu vou fracassar. Eu não vou conseguir chegar até o fim da minha corrida. Então, ame mais, esteja receptível ao amor, à repreensão, porque quem ama repreende. E Deus ele coloca pessoas no nosso caminho para poder ensinar com amor, para poder ser um abrigo, sabe? Isso o Espírito Santo começou a testificar no meu coração. Porque, como eu já falei, eu não estava conseguindo fazer essa mensagem, mas passou um tempo, eu escutando uma pessoa certa, eu estando com essa pessoa, acabou que a palavra que Deus ele queria colocar no meu coração entrou. E agora eu posso compartilhar ela com vocês. Eu só estou de pé porque Deus colocou várias pessoas do meu lado, algumas mais importantes que outras, mas Ele colocou essas pessoas
para que eu conseguisse estar de pé. Se cerca de pessoas assim, de pessoas que te amam, de pessoas que são tementes a Deus e de que querem o teu bem. Continuando, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Sabe o que significa o versículo 3? É sobre sacrifício. Quem ama escolhe obedecer, não escolhe sacrificar. Tome muito cuidado com isso, porque tem pessoas que estão escolhendo sacrificar ao invés de obedecer, porque não conhecem o verdadeiro amor. Saul caiu porque escolheu sacrificar ao invés de obedecer. Obedecer a Deus é muito melhor do que sacrifícios, do que holocaustos. O próprio Davi, o rei Davi, ele fala, sucessor de Saul, Senhor, se você quisesse sacrifícios, tu sabes que eu te daria. Mas sacrifício bom aos teus olhos é um coração contrito e quebrantado, um coração sincero. Olha a profundidade disso. Mas isso só é possível entender quando eu tenho o amor, que é Deus, o amor completo. Por isso não se afaste da presença do Senhor, não se afaste da presença do Altíssimo, para que você não se perca nessa jornada da vida. Continuando, e agora você vai entender quem é Deus e a sua face. Quais são as características do amor de Deus e você vai perceber o quão perfeito o amor de Deus é. O quão perfeito Deus é, porque Ele é o amor. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor, em contrapartida, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Ou seja, uma pessoa que fica o tempo todo exaltando os seus feitos, ela não ama. Com a base bíblica eu posso te garantir isso. Ela não ama. Não se vanglorie pelos seus feitos, porque se você faz algo, se você pode respirar, é porque Deus permite. Se você dormiu hoje e acordou, já é permissão do Senhor. Se você tem pessoas que te ensinam, se você pode pegar um livro e ler, se você tem um amigo, uma amiga, tudo isso veio de Deus. Ou seja, não tem nada aqui em nós que nós possamos fazer ou oferecer a Deus que possa impressionar. Então pare de se vangloriar, porque toda a honra e toda a glória deve ser dada ao nosso único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Nós estamos aqui para espelhar a glória dele. E você ouviu bem, é espelhar, porque a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça e nós espelhamos os raios desse sol. Nós estamos aqui para poder espalhar o amor de Deus, para poder abençoar as pessoas, para poder tirar pessoas da depressão, da ansiedade, do espírito suicídio, de tantas coisas ruins que tem assolado esse mundo, para dar esperança, para causar nelas sede de conhecer a Jesus Cristo, para que elas venham ser salvas. Como você pode ver uma pessoa no seu caminho caída e não ter vontade de ajudar? Não perca mais tempo. Receba o amor de Deus e seja transformado. Às vezes você se pergunta, caramba, eu estou ouvindo isso e eu não consigo, eu me sinto tão insensível, por que eu não consigo me quebrantar? Quando você receber o amor de Deus, quando você começar a se cercar de pessoas que te lembrem que você é amado, eu posso te garantir que você vai entender o amor de Deus. Quando você começar a ter um relacionamento mais profundo com Ele, aí você vai entender o quanto você é amado e o quanto você pode fluir nesse amor. O amor não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, ou seja, o amor é desinteressado. O que nós podemos oferecer a Deus para que Ele venha nos amar tanto do jeito que Ele ama? Não tem nada. Ele nos ama mesmo assim. Nós somos preciosos para Ele. Nós somos o único ser que podemos ter a oportunidade de escolher amar a Deus. E Deus, a única coisa que Ele quer é o nosso amor de volta. Só isso. Apesar de Ele ser o amor dele ser suficiente, Ele quer o nosso amor, porque Ele nos fez como filhos. E um pai que ama, Ele quer o seu filho por perto. Deus, Ele te quer porque você é filho. Ele não quer os seus dons porque foi Ele quem te deu. Ele não quer a sua casa porque foi Ele quem te deu. Ele não quer o teu trabalho, Ele não quer o teu sorriso. Ele quer você. Ele quer a sua alma. Você é precioso para Ele. Ele te ama. É um amor sem interesse de lucrar, sem o interesse de ganhar em cima de você. Eu não sei o que te trouxe até essa mensagem. Às vezes você entregou seu coração para tantos homens, para tantas mulheres.
e você fez aquilo na esperança de receber algo, mas sempre voltou mais vazio. Receba o amor de Deus e eu posso te garantir que esse vazio vai embora. Esse vazio vai embora. Podem aparecer outros, mas Deus ele vai te mostrar como você pode passar por cada um. Mas o vazio que só Deus pode preencher vai embora hoje. Por isso não perca mais tempo, aceite Jesus como seu Salvador e consiga a vida eterna através da graça dele, para que você seja preenchido por inteiro. O amor não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente. Ou seja, Deus ele é tardio em se irar, está na palavra, está escrito em outro capítulo, em outro versículo. Não guarda rancor, Deus já apagou o teu passado. No momento que você pede perdão e se arrepende, a Bíblia diz que Deus ele já lançou os teus pecados no mar do esquecimento. O porquê que você insiste em trazer essas coisas de volta com rancor, sendo que Deus ele já te perdoou? Será que você se acha tão bom assim, capaz de dizer, não, eu não me perdoo? Sério? Deus já te perdoou. O perdão mais importante é o dele para a sua vida. Se Deus já te perdoou, por que você está se condenando? Abandona esse fardo, abandona esse passado. Chega. Deus já te perdoou e ele te ama. Às vezes tem pessoas que se culpam e se afundam nessa culpa por coisas que nem fizeram, por coisas que nem tiveram culpa na realidade, não tiveram responsabilidade. Deus manda te dizer que se você é uma dessas pessoas, Ele quer te mostrar a verdade que você é precioso, a verdade que você é amado, a verdade que Ele tem uma nova vida para você, uma nova história, que Ele te ama, que Ele te quer por perto, que Ele quer se relacionar com você, que Ele só quer você e mais nada, mais ninguém, Ele só quer você e seu amor. Receba Ele nesse momento, receba Ele e o seu refrigério, receba Ele. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Deus, um princípio dele é a verdade. O que Deus ele colocou no meu coração, eu já estou falando. Deus, ele tem pacto com a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Por isso ele te oferece a oportunidade hoje de você aceitá-lo, de você ser transformado. E às vezes você aceitou, mas você não sente ainda que está vivendo com ele. Pois, porque tem muita gente com Jesus no barco, como os discípulos naquela tempestade. Tem muita gente com Jesus no barco, mas não está se relacionando com Jesus e por isso está com medo. Por isso está apavorado. Por isso está sendo sufocado pelas tempestades da vida. Mas hoje é dia de limpeza, hoje é dia de refrigério, hoje é dia de libertação. Deus tem algo novo para você. Você só precisa reconhecer que você precisa do amor dele, para que ele venha transformar a sua história. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus é paciente. Tem muita gente que se pergunta, mas Jesus não voltou. Meu avô falava isso. Jesus, veja bem, Jesus ele ainda não voltou, sabe por quê? Não é porque ele está demorando, não. É por amor a você, porque ele é paciente, porque ele é bondoso. Um dia as portas se fecharão, mas enquanto você está aqui, enquanto você tem a oportunidade de aceitá-lo, não perca tempo, porque ele está voltando para te buscar. Para buscar uma igreja lavada, remida no sangue dele. Para buscar uma noiva que o espera com vestes brancas. Você está se preparando? Você está se preparando para esse grande encontro? E eu quero me preparar. Eu não quero me envolver com as coisas desse mundo, porque senão eu vou me perder. Mas se eu me cobrir debaixo das asas do Altíssimo, eu não vou perecer. É isso que eu te ofereço nesse momento. O amor em pessoa. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, o nosso conhecimento não é completo. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Às vezes você tem um problema que aos olhos humanos é insolucionável. Eu não sei, às vezes pode ser uma coisa, sabe, emocional. E aos olhos humanos não tem mais jeito. Às vezes pode ser talvez um cancro e não tem mais jeito. Mas não se limite a isso, porque o conhecimento humano não é o conhecimento de Deus. A Bíblia diz que as loucuras de Deus ninguém consegue entender. O ser humano não consegue entender.
Porque o conhecimento de Deus é muito maior do que o conhecimento humano. E a última palavra é do Senhor. Ou seja, se você não acreditava em libertação, comece a acreditar hoje. Porque o conhecimento do ser humano é limitado, mas o de Deus não há limites. Você pode ser curado sim. Se essa é a vontade de Deus, você vai ser curado em nome de Jesus Cristo. E mesmo que não seja nessa terra, Ele te mostra como você pode passar por essa dificuldade aqui. Mas no céu, a Bíblia diz que você terá um corpo transformado, uma mente completa e renovada. Você não vai mais sofrer com as coisas dessa terra. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. O Senhor te convida a pedir, a reconhecer que você precisa dele para poder viver. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Nós não temos a imagem perfeita, nós não temos a imagem completa. Mas quando recebemos o amor, quando recebemos o amor de verdade, aí a nossa visão será ampliada. Mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma forma como plenamente eu sou conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. O amor nunca desaparecerá, porque o amor é Deus. O amor não é apenas um sentimento humano, o amor é Deus. E Ele manda te dizer que Ele te ama. Eu não sei como você recebe o amor, porque cada um recebe o amor de diferentes formas. Tem pessoas que recebem o amor apenas com uma fala, com eu te amo. Tem pessoas que recebem o amor com um gesto de serviço, com um presente. Eu não sei como você recebe, qual é a linguagem de amor que você precisa, mas eu sei que Deus é tudo, Ele é completo e Ele sabe exatamente o amor, a quantidade que você precisa, Ele sabe exatamente como se comunicar com você. Deus, Ele sabe, porque Ele é o amor completo. Se você não conhecia Ele, pois agora, a partir de hoje, procura conhecer para que você venha ser transformado, para que você venha ser completo nesse amor. Deus, Ele é amor, mas é um amor onde Ele é completo e se sustenta nele mesmo. O que isso quer dizer? Que quem ama a Deus consegue ter muito mais facilidade de amar as pessoas, porque ela não está dependente daquela pessoa ser recíproca. Ela não está dependente daquela pessoa demonstrar o mesmo por ela, porque é incompatível. Agora, quando eu recebo o amor de Deus, quando eu tenho em mim o amor que cria uma fonte inesgotável, eu só quero compartilhar. Eu só quero viver e compartilhar esse amor. É por isso que eu não me cansarei e até os últimos dias da minha vida eu vou pregar o amor desse Jesus. Para que você e cada vez mais pessoas venham ser transformadas. Isso é um compromisso meu até o fim da minha vida. Até quando Jesus voltar para me buscar e para buscar a sua igreja. Eu me comprometo a servi-lo e a servir as pessoas nesse amor. Porque eu não posso deixar com que as pessoas se percam. Eu não posso deixar de ser um instrumento, porque eu não quero que as pessoas passem pelo mesmo sofrimento que eu. Eu não quero que as pessoas deixem de conhecer o amor que tira todo medo. O amor que tira toda culpa, todo ressentimento. Tem uma música que diz exatamente isso. Eu não vou perder tempo com ressentimento, porque quando eu paro para pensar que ele me ama, meu irmão, isso tudo perde o sentido. Toda culpa, todo passado, isso tudo perde sentido. Quando eu paro para analisar, sabe por que eu amo Deus? É porque até hoje Ele ainda está aqui. Porque tem pessoas que se conhecessem metade das coisas que eu já fiz de errado, nunca mais olhariam na minha cara. Mas Deus, Ele me ama. Mas Deus, Ele me ama. Deus, Ele nunca me abandonou. As pessoas se decepcionaram comigo, mas eu nunca decepcionei Ele. Ele nunca se decepcionou comigo, porque Ele já sabia o que eu ia fazer. Por mais que eu seja falho, Ele nunca se decepcionou comigo, Ele nunca me disse, não, eu estou decepcionado com você. Muito pelo contrário, Ele sempre me abraçou, colocou pessoas à minha volta para poder me mostrar que eu sou amado, me levantou da lama e hoje eu posso estar aqui dando meu testemunho, porque Ele me fez, Ele me sustentou, Ele me colocou de pé. E é por isso que eu estou aqui. E Ele pode fazer muito mais com você, porque a palavra diz que nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você ama o Senhor, você tem direito, você pode receber tudo que Ele tem preparado para você. Mas só se você amá-lo, se você se entregar, porque o amor, outra face do amor é entrega. Tem por acaso maior exemplo de amor do que o nosso Jesus Cristo? Que entregou tudo, que se entregou por querer, se entregou por vontade própria naquela cruz, por mim e por você? Por acaso tem maior amor do que esse? Por acaso? Não existe maior amor do que esse, porque uma pessoa, pare para refletir, toda pessoa que você admira, ela, por amar, ela sempre está se entregando, está entregando o melhor que ela tem para as pessoas. Ela sempre está se doando ao máximo, porque o amor é entrega. E Deus, através de Jesus, se entregou por mim, se entregou por você, para que hoje você possa ter uma nova vida, ter uma chance de ter uma nova história com Ele, para que você possa ter direito a conversar com o Pai. Porque nem isso nós tínhamos quando nós rompemos essa aliança, mas Deus renovou essa aliança através de Jesus Cristo. Ele levou sobre Ele todos os nossos problemas, como a minha amiga estava falando comigo hoje de manhã, hoje mais cedo. Ele levou os meus problemas, Ele levou os problemas dela. Eu não aguento os problemas dela, nem ela os meus, mas Jesus aguentou os dois juntos. E muito mais, aguentou o peso da humanidade inteira. Como era pesada a cruz de Cristo. E Jesus levou esse peso por mim e por você. Por amor a você. Porque quem ama não busca atalhos, não busca formas de pular, de burlar o caminho, mas ele enfrenta o caminho e se entrega por inteiro. Eu poderia falar mais coisas sobre o amor, mas o amor, como eu já disse, ele é correção. E eu quero hoje ser um instrumento de Deus para que ele corrija o seu coração. Às vezes você estava indo para uma rota errada, para um caminho que não agrada ao Senhor, mas hoje Ele está me usando como instrumento para poder te abençoar e te dizer: filho, volta para casa, estou te esperando. Às vezes você é como o filho que estava na casa, na parábola do filho pródigo, existem dois filhos. O que saiu de casa, o que estava perdido fora de casa, e o que estava dentro de casa porque não se relacionava com o pai. Ou seja, estava perdido dentro de casa. Às vezes você está na igreja, você já aceitou Jesus, mas você está perdido dentro da igreja. Porque estar na igreja não significa ser igreja. Por isso hoje Jesus te convida a ter um relacionamento maior, mais íntimo com Ele. Hoje Ele te convida para que você venha viver e acessar o Santo dos Santos. Para que você possa contemplar a face dEle. Para que você venha viver e ser transformado pelo sangue dEle. Por tudo que Ele tem, por tudo que Ele é. Ele te oferece isso hoje. Eu posso orar por você? Se você me permitir, eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos e vamos estar fazendo uma oração. Senhor amado, eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem abençoado, meu Deus, a minha vida, para que eu possa abençoar a vida das pessoas à minha volta. Eu não sei, meu Deus, o que o Senhor falou, meu Deus, nos corações dos teus filhos, mas eu sei, meu Pai, que foi exatamente o que eles precisavam. Aqueles que reconhecem, meu Deus, que precisam voltar para o Senhor, meu Deus, porque estavam longe, ou às vezes estavam perto de Ti, mas não estavam se relacionando contigo. Aqueles que querem, meu Pai, estar num relacionamento mais íntimo contigo, Pai, os aceita novamente. E aqueles, meu Pai, que nunca tinham ouvido falar do Senhor, mas hoje, por algum motivo, vieram a esse vídeo e conheceram o amor que é completo, o amor que é suficiente em si próprio, o amor que tira todo o medo, que tira todo o rancor, que joga fora o passado e cria um novo futuro. Para aqueles que conhecem agora o Senhor, que querem te aceitar como único e suficiente Salvador, os aceita como filhos, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, onde ninguém pode apagar, meu Pai. E que eles venham viver todos os dias a sua graça e o seu amor, compartilhando o teu amor com mais e mais pessoas. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Para a sua vida eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima mensagem.